Fala pessoal, beleza? Hoje estamos aqui para estar fazendo um projeto de hardening numa VPS ou numa VM Linux que vem da ideia do roadmap SH. Então a skill trabalhada aqui vai ser Linux principalmente. A ideia aqui é iniciar a implementação de algumas boas práticas de segurança na VM ou numa VPS. E o método que a gente vai estar utilizando é praticamente orientar isso ao laboratório, subir as aplicações e realizar as modificações de maneira generalista. Porque cada cenário de uma VPS ou de uma VM que tu estiver setando pode variar o que tu vai fazer e isso gera um efeito dominó. Então não vai ser utilizado também muitas explicações granulares de cada aplicação que a gente passar, como SSH, parte de arquivo de configuração do fail2ban, para justamente evitar a distorção no objetivo que é o laboratório, que se faria necessário outros vídeos mais direcionados e mais específicos. O objetivo desse vídeo, desse laboratório, é permitir uma redução da superfície de ataque, então começar essa atuação para que ataques automatizados ou scans específicos sejam reduzidos. E uma redução de janela de vulnerabilidade no servidor com aplicação de atualizações automáticas, principalmente dos patches de segurança. Então, alguns comandos úteis que a gente vai utilizar é do systemctl e do journal para estar podendo verificar aqui os serviços, fazer a manipulação aqui com os serviços e também com os logs. As aplicações que a gente vai estar implementando ou observando vai ser SSH, fail2ban, permissionamento de arquivos, usuários ou grupo, tudo que envolve Linux acaba envolvendo permissionamento. A parte dos upgrades ou atualizações automáticas de segurança, que são os unattended upgrades, verificando aqui o firewall também, algumas regras de firewall no FW e por último time zones. A primeira das coisas que a gente tem para fazer é configurar uma SSH key local. No caso, a minha já está configurada, eu já setei, mas seria utilizado esse comando aqui, é o SSH keygen, com "-t" para especificar o algoritmo. Eu utilizei esse algoritmo, que é o ED25519, e "-f", a flag do "-f", para especificar o diretório. Eu utilizei o diretório do .ssh authorized keys para gerar a minha. Então aqui eu pude listar já as duas chaves assimétricas. Uma .pub é que eu já enviei para o servidor, e a outra é a chave privada que eu utilizo para fazer o login. Então esse comando aqui do copy ID eu já utilizei, já está tudo setado no meu servidor, já estou aqui com a VM criada. Eu vou estar mostrando agora como é que ficariam as configurações de SSH já prontas quando nós negamos o acesso com senha, possibilitamos somente o acesso através das chaves assimétricas. Ele já negou e especificou aqui, public key. Então basicamente eu não vou conseguir fazer esses logins, e como eu já habilitei também no servidor o fail2ban, eu vou estar mostrando na sequência, se eu fizer isso 3 vezes eu vou tomar um ban e vou acabar tendo que fazer esse ban diretamente na máquina física. Então, supondo que a minha VM não estivesse no meu computador, eu teria que ir até a máquina, plugar ou utilizar ali alguma forma de conexão com ela através de um IP, talvez com outra chave válida, fazer os comandos de me desbanir do fail2ban ou aguardar o tempo de banimento. Beleza, então eu vou estar fazendo login aqui, utilizando a minha chave. Vou colocar o SSH, "-i", a flag "-i" para especificar a minha chave. Então, agora ele está pedindo aqui para mim a senha da minha chave que eu setei, porque normalmente quando a gente faz a chave, ele pede uma senha. Essa senha, ela não é obrigatória, mas é fortemente recomendada. Como vocês podem ver, já mudou aqui o meu terminal. Todo comando que eu der aqui, eu já não é mais na minha máquina local, é no servidor, no usuário projeto vídeo. Como vocês podem ver, o @área78. Beleza. Essa parte de usuários e privilégios aqui, o meu usuário, ele já está no grupo sudo, como vocês podem estar verificando, então eu já consigo setar os comandos e utilizar ali as permissões temporárias de root. Mas caso o usuário não estivesse, eu precisasse realmente criar um usuário, que em alguns casos de VPS é necessário, eu teria que utilizar o comando adduser para incrementar ele no grupo, o comando usermod com a flag A minúsculo e G maiúsculo, sudo, especificando assim o grupo e o nome do usuário. Como o usuário já possui isso, eu não vou estar fazendo, já vou considerar. Após isso, etapa 3, estaremos setando então o hardening do SSH, que foi as configurações que eu já fiz. Então, primeiramente eu vou entrar no diretório do SSH, vou dar um ls aqui. Aqui a gente tem praticamente todos os arquivos e configurações do SSH, e o que nos interessa é o .d, porque esse é o que afeta os logins no servidor. Então, para isso, eu vou estar dando um nano aqui sem as permissões de sudo para estar mostrando como que ele funciona. Aqui está o arquivo de configuração. Esse arquivo, como vocês podem perceber, nessa linha tem um include. Essa linha, ela serve praticamente para te dizer o seguinte: esse é o arquivo master, como eu citei aqui. Então, ele é um arquivo que vem de fábrica setado e não é interessante que tu mexa nele. Toda a configuração que tu for fazer, tu faça sempre utilizando
algum arquivo dentro dessa pasta, desse diretório, que é o .conf. Por quê? Dependendo do caso, em alguma atualização, pode ser que essa atualização reescreva esse arquivo e tu perca as alterações feitas. Normalmente o que tu pode fazer também é copiar esse arquivo, nada impede. Como vocês podem ver, ele já tem tudo comentado. Do que já está comentado aqui são as configurações default dele, mas como eu disse, não é interessante que tu faça nenhum tipo de modificação nesse arquivo diretamente. Então eu vou dar dando um Ctrl X aqui, entrando na pasta, eu tenho dois arquivos. O 50 Cloud Init, que é um arquivo que vem de configuração padrão, inclusive eu modifiquei ele, então essa parte aqui foi o que eu modifiquei. Não precisa utilizar esse arquivo, porque a gente vai estar utilizando no outro, eu vou estar comentando então esse arquivo agora. E eu tenho o arquivo que eu criei, que é o 99.conf. Nesse arquivo eu setei o Password Authentication como null, eu setei a possibilidade dele utilizar a chave pública para autenticação, eu desabilitei toda a autenticação interativa por teclado e não permitir o root direto como login por SSH. Então, mesmo que a pessoa de alguma forma ela consiga a senha de root, ela não consegue logar de maneira direta utilizando SSH. Isso são algumas práticas de segurança. Então aqui está citado todos os comandos que tem que ser criados, e depois disso então um Ctrl O e um Ctrl X estaremos restartando o serviço. Próxima etapa seria o firewall. Eu também já mexi no firewall, eu vou estar mostrando e comentando, mas o que basicamente é? Quando a gente instala, quando a gente liga um Linux, ele tende a vir com o firewall desabilitado. Nós temos que habilitar o firewall. Entretanto, tem uma ressalva. Como eu já estou conectado via SSH, eu tenho que ter cautela para quando eu habilitar o firewall, eu já ter discriminado uma regra que me possibilite manter a conexão ativa. Porque se eu habilitar o firewall sem ter configurado essa regra, eu vou perder a conexão com o servidor e praticamente daí só indo fisicamente, na vida real eu teria que ir fisicamente no servidor e arrumar a regra. Eu vou estar mostrando quais que são as regras que estão setadas, utilizando o comando sudo fw status verbose. Então, o que eu fiz? Antes de habilitar o firewall, que ele vem desabilitado, eu setei esses comandos. Eu setei um default para o denied incoming, depois eu habilitei o tráfego de saída para o computador, para o servidor ele conseguir se comunicar com redes externas. Depois eu habilitei então o SSH. Eu utilizei praticamente então esse comando aqui, que eu digo para o firewall o seguinte: quando o IP 192.168.18.9, que é o meu, quiser conectar para qualquer porta, especifiquei essas portas aqui, que é a SSH, a HTTP, a do Zabbix e a do banco de dados, normalmente utilizado por banco de dados. Com o protocolo TCP quiser conectar, tá liberado. Então eu disponibilizei a conexão para esse IP nessas portas específicas. E por último, eu setei um FW Enable. Esses dois comandos aqui, esses dois primeiros comandos, eles normalmente tendem a ser comandos padrões que não precisam ser setados, porque o FW ele já coloca normalmente essas regras de negar a entrada de tráfego e permitir a saída. Então, depois, por último, eu só dei o comando FW Enable, ficou praticamente já tudo certo, tudo configurado porque eu preciso. Isso tem várias maneiras de fazer, tem muitos serviços e muitas portas que podem ser liberadas ou bloqueadas. Então aqui, tirando essas portas que estão liberadas, o resto tudo ele vai negar a conexão. Não dá para dizer que todo o cenário vai ser essas mesmas regras, essa mesma conexão, e nem mesmo se vai estar utilizando o FW. Pode estar utilizando outro tipo de firewall para chegar no mesmo resultado ou um resultado semelhantes. Beleza, a próxima coisa que a gente vai estar fazendo é desabilitar o ping. Então, o ping hoje ele é uma forma de enviar o pacote ICMP Request. Então, quando nós desabilitamos o ICMP Request, ou seja, o ping, e damos a regra para dropar esse pacote, é uma forma também de reduzir a superfície de ataque. Como eu disse, dependendo do servidor, da VPS, ela vai ter algumas necessidades de porta. Eu vou estar procurando aqui, nessa parte, eu vou estar incrementando esse comando aqui. Talvez ainda eu consiga pingar porque eu não resetei o serviço, mas eu vou mostrar aqui. Até então tá pingando. Eu vou agora dar um refresh no serviço. Dei um reload no firewall e agora eu vou estar dando ping de novo. A gente vai ver que ele não vai pingar. Então, como eu disse, a partir de agora ele já não pinga. Então a próxima etapa agora é as atualizações automáticas. Então as atualizações não supervisionadas, a gente vai estar fazendo elas. Eu já setei elas, eu vou estar mostrando também o que foi feito para fins de instrução.